Muito bem, pessoal, voltando então para a continuação da nossa aula de arquitetura de informação. Agora falando dos componentes da arquitetura de informação. A arquitetura de informação ela é dividida em 4 componentes, tá? Sistema de organização, rotulagem, navegação e pesquisa. Esses sistemas eles devem ser utilizados em conjunto, tá? Juntos, vamos dizer assim, um complementando o outro, para que você possa aí disponibilizar uma melhor arquitetura das informações dentro do sistema. O primeiro deles é o sistema de organização, sem dúvida nenhuma uma das principais preocupações do arquiteto de informação, que é organizar a informação. Organizar implica em agrupar, classificar e criar categorias para a informação. Acho que daí volta naquele desenho lá da primeira aula, em que cada usuário tem um conjunto de informações específico para ele. Isso pode ser classificado por usuário, isso pode ser classificado por alguma necessidade de informação, por alguma característica da informação, de maneira que a pessoa possa estabelecer alguma regra mental para visualizar esse tipo de informação. Por exemplo, num website do Mercado Livre, você consegue procurar algum tipo de produto, tá? E assim verificar classificações. Por exemplo, se ele está sendo vendido no mesmo estado que você mora, certo? Qual o fabricante do produto, se tem algum tipo de classificação por ano, enfim, esse tipo de organização. Então veja aqui algum exemplo, né, no site do Walmart, em que os produtos têm uma classificação principal, por exemplo, tecnologia, casa, cultura e lazer. Então isso é uma classificação principal, tecnologia, casa, cultura e lazer, e estilo e bem-estar. E dentro dessas categorias há ainda subcategorias: acessórios, drones, cama, mesa e banho, eletrodoméstico e eletroportáteis, no caso a categoria casa, cultura e lazer, então tem esportes, instrumentos musicais, papelaria, ainda tem as categorias de auto. Então as informações, no caso no e-commerce, né, a informação são os produtos que você quer comprar. Então para os produtos, para facilitar você encontrar esses produtos, para você achar eles no site, eles são classificados em grupos, subgrupos ou quantos níveis de classificação for necessário para a sua informação, de forma que eles possa ocorrer ali uma redução dessa busca, desse número de informações que é apresentado para a pessoa, e a informação em si tenha um significado. O usuário consegue montar um modelo mental de como a informação dele se localiza, né, como essa informação se localiza no meio de todo aquele conjunto de informações. Por exemplo, o site nossa WEMP, né, ela tem lá um menu superior, um menu de navegação principal, primário, que a gente fala, poxa, um menu, né? O que é um menu de um site, de um software, desktop e tal? Parece ser uma coisa tão inocente, mas ela é extremamente importante, pois ela organiza as informações, tá? Desse tipo de sistema. Às vezes a gente dá pouca atenção para a criação de um menu de um software, cria ele até com certo descaso, mas ele é importantíssimo para fazer aquela classificação, aquele agrupamento de informações para facilitar a pessoa chegar à informação que ela deseja. Então o WEMP, por exemplo, classificou, por exemplo, ingresso, a graduação, a pós-graduação, extensão em cultura. Então, cada item desse que você clicar, você é direcionado para um conjunto de informações específicos da WEMP. Então, se você quer saber sobre pós-graduação, você não precisa ficar analisando informações de graduação ou informações de internacionalização e vice-versa. Você consegue montar um modelo de onde se encontra a informação que você procura. Aqui um exemplo do aplicativo do TripAdvisor, né, que ele ainda faz essa organização também aqui na lateral esquerda, né? Então o TripAdvisor você pode procurar por voos, por hotéis, por restaurantes, por atrações e tal. Então você tem como buscar aquela informação de forma mais específica, né? Filtrar um conjunto de informações. Se você faz uma busca, por exemplo, o que funciona aí nisso aí? Você vai lá e quer fazer uma busca de um voo para o Rio de Janeiro, mas você só quer saber voos, passagens aéreas para aquele local. Você vai usar a opção Flights. Por quê? Você não quer ver informações de hotéis, você não quer ver restaurantes. Você não quer ficar analisando essa informação para dizer, opa, isso eu preciso, isso eu descarto, isso eu preciso, isso eu descarto. Quando eu quero procurar voos, que eu vou nessa opção aqui,
retorna somente informações que, de certa forma, são de meu interesse, já que eu estou procurando passagem aérea, voo para o Rio de Janeiro. Complementando a questão da organização, quando eu encontro uma informação, eu preciso identificar ela, eu preciso ler essa informação, eu preciso saber que aquela informação que está sendo exibida significa determinado conteúdo. Isso é um dos conteúdos que eu falo assim muito crítico, no caso, um componente muito crítico na hora de desenvolver um sistema, que é o sistema de rotulagem. O que é rotulagem? É criar rótulos para descrever uma determinada informação. Então você tem um campo lá, num formulário de cadastro, você tem um campo para preencher o nome, você coloca lá em cima um campinho escrito nome. A pessoa olha aquele rótulo e já automaticamente identifica o que está pedindo naquele campo. Mesma coisa quando você está procurando, você quer uma informação. Se você coloca um rótulo mal planejado, utilizando alguma palavra que não é de familiar do usuário, ou utilizando algum tipo de conteúdo não muito agradável, o que vai acontecer? A pessoa ela pode até encontrar a informação, mas ela não vai conseguir interpretar se aquela informação é aquilo que ela está procurando, devido às vezes à falta ou o mau uso de um rótulo. O que a gente utiliza como rótulo? Textos, imagens, ícones e até a combinação de todos esses elementos. Qual elemento é melhor para qual item? Isso vai depender do seu projeto de software, tá? Do seu projeto de design. Mas a rotulação é a descrever a informação que o usuário está procurando para permitir organizar a informação. Então, voltando um pouquinho, quando a gente coloca aqui, por exemplo, tecnologia, casa, quando eu crio esses subgrupos aqui, eu estou rotulando eles. Quando eu pego uma lista de itens e coloco eles num grupo de casa e segurança, eu estou rotulando ele como um grupo de casa e segurança. Quando eu cadastro um produto num site de e-commerce, eu estou rotulando ele. Uma situação até, vamos dizer assim, bastante interessante, mas que pesa muito num site, digamos, de comércio eletrônico e outros estilos. Eu vou cadastrar o produto que será vendido. Eu vou cadastrar o produto que vai cair lá na minha consulta, que a pessoa visualiza na tela. Se ele não colocar um nome, um rótulo para aquele produto adequado, a pessoa pode entender que aquilo não é o que ela está procurando e então acabar não adquirindo aquele produto. Por exemplo, aqui, ó, um exemplo do material do Guilherme, né? Essa frase aí, se não aguenta a vara, peça cacetinho. Aí você olha essa frase e fala, meu, o que é isso, né? O que significa isso? Uma pessoa que não conhece o significado das palavras pode pensar alguma coisa que não é o que ela está interessado. Vamos dizer, imagina isso como sendo uma informação que você está procurando, você chega nesse rótulo, você fala, não, peraí, não é isso que eu procuro, pula para frente. Agora, se você coloca um termo que as pessoas conhecem ou um significado mais apropriado, já fica diferente. Por quê? No dicionário de baianês, vara é pão de sal 200 gramas e cacetinho é pão de sal pequeno. Então, traduzindo, se não aguenta pão grande, peça pão pequeno. Então, repare que você muda a interpretação da frase, você muda a lógica, né, o modelo que a pessoa faz daquele produto que está sendo apresentado. A pessoa passa a entender o significado daquilo ali e então fazer uma análise diferente dele. Um outro exemplo de sistema de rotulagem, que está lá no Chef of Design, que é o termo contato, né? A gente sempre coloca lá contato. Normalmente num projeto, num site, num aplicativo, assim, que as pessoas vão usar, tem lá contato, né? Mas o que é o contato? Contato é o endereço, contato é o telefone, contato é o e-mail. Então, a descrição dos termos possíveis para essa informação, elas têm que ser claras para a pessoa. Então, a gente tem ali o endereço, o telefone, o e-mail. E reparem que há o uso de ícones também. Tá? Eu poderia, no caso dele ali, retirar até o texto, endereço, telefone, e-mail, porque os ícones estão muito bacanas ali. Então, a pessoa poderia identificar facilmente o que é a informação. Tá? Um sistema de rotulagem interessante aqui, né? Quem tem criança pequena aí que vive pelos sites de programas infantis e tal, isso aqui é do Cartoon Network, né? Então vejam que a rotulagem dele, né, que a forma de apresentação da informação ela é um pouco diferente. Por ser um site voltado para crianças,
que podem ser crianças de qualquer idade, já com letramento, enfim, sabendo ler e escrever, ou crianças ainda em fase de alfabetização. Pode ser que a criança, se você coloca em textos, uma estrutura um pouco mais complexa, a criança talvez não entenda. Mas como você está lidando com criança, seu público gosta de desenho, gosta de figuras, eles identificam a imagem, né? Identificam o conteúdo pela imagem. Entendeu? Por exemplo, eu tenho uma filha de 4 anos. Quando eu abro o Netflix lá na parte do infantil para ela já fala assim, ela ainda não sabe ler todas as letras, formatos, frases, palavras, mas ela olha um desenho que está lá no Netflix, ela fala, eu quero o desenho tal, eu quero o desenho tal. Entendeu? Então é uma forma de transmitir essa informação, de rotular essa informação para o seu público-alvo. Claro que esse site está voltado para um público infantil. Se fosse um público adulto, essa situação talvez não seria mais interessante, ou poderia também ser interessante. Tem o uso de ícones, né? O uso de alguns ícones hoje se tornaram, na verdade, o rótulo de muitas informações, né? Nem precisa de texto para poder descrever aquele ícone. Tá? Alguns ícones eles já ganharam um conhecimento, eles já transmitem uma informação que dispensa até o uso de texto para esse tipo de informação. Então, se você lá no contato, às vezes você quer colocar um Facebook, ou um WhatsApp, ou um canal do YouTube, normalmente o pessoal nem coloca escrito, né? Facebook, canal do YouTube. Não, eles colocam só o símbolo ali do YouTube, tá? Ou do Facebook, e a pessoa já identifica que pertence àquilo. É que um ícone, né? Uma forma de transmissão uma forma de rotulação que já suprimiu qualquer necessidade de texto. E tem situações em que há o uso combinado realmente de ícones, de textos maiores, mais destacados e textos explicativos, né? Que às vezes somente o ícone pode não ser necessário, o ícone e o texto pode transmitir alguma informação, mas falta algum detalhamento. Então, às vezes, há a combinação de vários elementos de rotulagem, né? E um exemplo aqui bem interessante, né, que é o uso de pequenos componentes para indicar se há alguma informação nova ou não. Isso facilita a pessoa em sites, por exemplo, de novidades, lançamentos, coisas nesse sentido. O YouTube tem bastante disso, né? Quando tem um vídeo novo lá, de lançamento e ao vivo, enfim. Aqui exemplo do Netflix, né? Que ele faz uma rotulagem aqui por categorias, né? Para aquele estilo de pessoas aquele estilo que a pessoa pode estar procurando, um popular, aquilo que eu comecei a assistir e ainda não terminei, o que está em alta. Então, isso são formas de rotular a informação para que eu possa saber o que é aquilo, o que funciona, para que é aquela informação que eu estou acessando. Uma coisa que tem que tomar cuidado em relação à rotulagem é o uso de ambiguidade, tá? Situações como ambiguidade, termo técnico desconhecido pelo público do site. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com questão de ambiguidade. A ambiguidade pode fazer com que a pessoa procure uma informação no local, se na verdade ela foi classificada como outra, né? Então um exemplo aqui do Submarino, tá? A parte mais antiga do site, creio que essa informação já foi corrigida, já foi ajustada, né? Então, por exemplo, liquidificador está em eletrodoméstico ou eletroportátil. Walkman, dá para ver que é uma informação mais antiga, né? Walkman está em eletrônicos ou eletroportáteis. Aparelho de DVD está em DVD ou eletrônico. Só o Walkman ou aparelho de DVD já mostra que já é uma informação um pouco mais antiga, né? Mas assim, tomar cuidado com como você classifica para você não criar um meio de classificação diferente daquilo que o usuário imagina. Sistema de navegação. A pessoa chega no site, ela precisa navegar, ela precisa caminhar pelo site, ela precisa passar pelas possíveis telas que existem, né? E então poder chegar a um determinado destino. Então o site ele tem que ter uma forma de direcionar o usuário para o seu conteúdo. Então uma forma do usuário navegar, saber ir de um local para o outro do site, voltar, dar um sentido, um norte de navegação para ele. Por exemplo, todo mundo que entra no e-commerce, estou muito exemplo de e-commerce pela aplicação de arquitetura de informação dele. Todo mundo que entra no e-commerce, você já vai direto na busca, um determinado filtro, enfim, vem a questão de navegação. A navegação deve permitir ele identificar onde ele está, de onde ele veio para onde ele vai. O
que é a característica do sistema de navegação? Ele tem que ser fácil de aprender, a pessoa tem que aprender facilmente como navega, como vai de um ponto X para um ponto Y da tela. Ele tem que permitir dar retorno. Se a pessoa entrou numa interface que não é o que ela quer, ela tem que ter uma forma de retornar para uma interface anterior. Deixar o usuário preso numa interface ou forçar com que ele vá para frente nessa interface não é uma ação correta dentro da arquitetura de informação. Garantir economia de tempo e ação, aí entra até aqueles critérios ergonômicos de ações mínimas, tá? De carga de trabalho, o que eu puder evitar de funcionalidade para o usuário evitar. Utilizar nomenclaturas claras para permitir essa navegação. Prover comunicação visual e auxiliar na conclusão dos objetivos. Basicamente são 4 modelos principais de navegação. Navegação global, local, contextual e suplementar. Navegação global, as ferramentas oferecem um menu, algum tipo de marcação, normalmente um menu. Esse menu ele é uma visão macro do site, o menu fica numa posição macro do site, e ele aparece em todas as páginas do site. E ele direciona o usuário para uma função primária daquela opção de menu. Então é um tipo de navegação que ele é repetido em todo o sistema. Tá? Todas as páginas que se passa esse menu está lá. E se a pessoa precisar, ela clica naquela opção, ele vai devolver isso para uma função primária daquele recurso. Já a navegação local era uma navegação dentro de alguma funcionalidade. Por exemplo, no site da WEMP, nós temos aqui esse menu, ele é uma navegação global. Fugiu o termo agora, eu voltei ali para reforçar. Uma navegação global. Dentro da opção graduação, eu tenho aqui esse menu. Página inicial, sobre a ProGrade, cursos de graduação, que é um menu de navegação local, ou seja, navegação dentro de uma seção específica do site ou da aplicação. Tá? Se eu mudar para pós-graduação, esse menu também vai mudar. Então ele permite eu navegar dentro daquela função, né, dentro daquela seção específica da ferramenta. Ela não se repete em todo o site, ela não se repete em todo o aplicativo, mas ela se repete em toda a página, né, toda a interface dentro daquela seção específica. A navegação contextual, ela apresenta informações similares a informações que você pode, ou complementares àquela que você está visualizando. Ela é muito usada nesse contexto de navegação social, né, informação social, que você vai lá, procura um produto e a loja de e-commerce coloca também aproveite e veja também. Então essas opções que estão aqui. Tá? Ou você está num site de viagens, né, como eu dei o exemplo da passagem aérea, você vai lá e pesquisa uma passagem para uma determinada cidade e o site já apresenta lá. Veja também opções de hotéis nessa cidade. Tá? Então ele já dá ali um conjunto de informações para você navegar, complementando aquela informação que você está vendo. E a navegação suplementar, que é a existência de caminhos alternativos para o usuário acessar aquela informação ou para ele navegar nessa informação. São exemplos do mapa do site, de índices, do breadcrumbs e da nuvem de tags. Então, né, o mapa do site ali, a imagem à esquerda, né, praticamente todo site tem um mapa em algum local dele, que apresenta links que direcionam diretamente para determinadas páginas, tá, para contextos específicos de interesse, e o usuário, acessando o mapa do site, ele consegue ter acesso direto a determinada página, a determinado recurso. Tem a função de índice, onde as informações são organizadas por algum tipo de índice. Isso pode ser uma ordem alfabética, isso pode ser um número, isso pode ser o nome da página HTML. Então a pessoa utiliza, né, aquele índice para poder encontrar uma determinada informação. Tem os breadcrumbs, que é a trilha de migalhas, né? Então, de acordo com que você vai acessando as páginas, você vai deixando aquela trilha de migalhas. Normalmente aparecem no site, nas aplicações, no site, com situação semelhante ao que está destacado em vermelho. E quando você precisa voltar, você tem condição de ir voltando aos caminhos que o qual você passou utilizando essa trilha de migalhas.
E algo que é hoje muito utilizado para navegação, que são as nuvens de tag, né, as tag clouds, que destacam ali conteúdos que podem ser procurados pelos usuários. Eles destacam aqueles que são mais procurados, palavras que são mais digitadas e tal, e a pessoa clica nessas palavras, então é direcionado para determinado conteúdo. E por último, né, o último sistema, que não menos importante, é o sistema de busca, que é o sistema que permite ao usuário encontrar informação no seu aplicativo, de extrema importância, porque é comprovado que a pessoa, ao entrar no aplicativo, no site, procurando alguma informação, o que é o mais comum dela, que aparece nas pesquisas, né? A pessoa fazer uma busca genérica, grande, e a partir dos resultados dessa busca genérica, ela vai reduzindo, ou seja, melhorando, refinando a sua busca com base em informações que ela possa ter. Tá? É recomendado, né, que um sistema de busca deve permitir o usuário chegar na informação que ele procura com 3 ou 4 passos. Tá? Mais que isso, você pode estar sobrecarregando o usuário de tarefas ou de informações. Aqui um texto da nossa referência, só que da versão, primeira edição do livro, de 98, que fala, ó, cerca de 1/3 das pessoas que testamos normalmente tentam a busca como suas estratégias iniciais, e outras recorrem a ela quando não conseguem uma resposta seguindo os links. Então, assim, a pessoa sempre vai utilizar. Você quer buscar uma informação? Você quer uma informação, você vai buscá-la. Vai ter que buscar essa informação no site. Como que você vai buscar? Que recurso que você vai utilizar? Eu vou partir para um texto numa ferramenta de busca, eu vou refinando, eu já vou partir para os links, depois se eu não encontrava na ferramenta de busca, eu vou ficar clicando, alternando em links até eu entrar. Qual estratégia você vai, de fato, utilizar? Normalmente as estratégias são sistemas baseados em formulários, né? Tem aquela busca que aparece antes da informação, ou seja, você vai lá, preenche um formulário, um parâmetro de busca, e a partir daí executa ela. E tem o sistema de filtro, que você permite refinar a busca anterior por opções já definidas no sistema. Então aqui é um exemplo de formulário, né, do Americanas.com. Então você digita o texto, o sistema da Americanas já tem um algoritmo de busca bem bacana, que ele já vai trazer várias opções de sistema de informações para você. Então esse é um sistema no caso, formulário, né? Você primeiro pesquisa e digita o parâmetro de pesquisa e depois parte para a visualização do conteúdo. Mesmo esquema desse sistema aqui que foi desenvolvido pelo laboratório da Unicamp, no qual você digita, né, as informações que você precisa, então você clica em buscar para trazer aquelas informações. Então primeiro você monta o seu padrão de busca, né, a sua necessidade de busca, e depois visualiza a informação. Aqui também, né, do sistema da E3E Explorer, né, da plataforma da E3E, que é o Advanced Search, que você pode ir lá e digitar montar a sua pesquisa avançada por campos de formulário, por comando de busca, por busca de citação e por aí vai. E a partir desses termos, né, ele vai devolver uma lista de pesquisas científicas, de artigos publicados. Do jeito que... Então eu fiz uma pesquisa lá, ó, eu digitei ele retorna para mim, então eu digitei aqui um termo, né, uma palavra, e onde que ele vai procurar, né, todos os metadados. Então ele me retorna ali um conjunto de artigos para que eu possa ver ali, ó, ele está mostrando 1 de 25 de 104 existentes. Ok? Então, considerações finais, né, importante para produzir o que é importante a arquitetura de informação? Importante para produzir interfaces utilizáveis, né? Porque o sistema que vai estar trabalhando ali com um conjunto de informações bem considerável possa permitir que o usuário de fato chegue àquela informação, aquele contexto, né, aquele conteúdo, na verdade, que ele está procurando, né? Então, por meio de seus componentes, navegação, rotulação, busca, ele permite então que a pessoa possa chegar, né, navegação, organização, busca, rotulação, chegar na informação que ele procura no sistema, no objetivo que ele procura. Aplicar a arquitetura de informação, ela não é necessariamente uma atividade extremamente complexa, embora exija muita atenção da pessoa, mas
a complexidade para implementar ela num sistema, ela não é alta, o que, digamos assim, não justifica uma pessoa, uma equipe de design falar que não vai fazer, tá? E o retorno que isso pode dar, a qualidade que isso agrega no produto final, vale a pena a ferramenta. Beleza, pessoal? Então, esse é o conteúdo de arquitetura de informação. Espero que tenha ficado claro. Então, a apresentação aí finalizada. Obrigado.